E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar então nossa aula de MRU, falar um pouco sobre a função de posição e movimento, fazer mais exemplos agora. Vamos lá? Bom, pessoal, essa questão aqui, ó, é dada a função horária do movimento de um móvel S é igual a 60 menos 12t. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essa função. S é igual a 60 menos 12t. Olha, primeira coisa aqui é você entender o que é isso. Isso é uma função de posição por tempo, ou seja, ela te informa onde você vai estar, a sua posição, a sua localização, de acordo com o tempo. Então, é uma função de posição por tempo. Segunda coisa importante é você observar que essa função é de posição por tempo e o tempo está elevado só a 1. Não tem um t ao quadrado aqui, por exemplo. Não tem um mais t ao quadrado. Não tem um t ao quadrado. Então, ela é a função do primeiro grau. Tá? Como eu falei com você, se não aprendeu função, vai lá e aprende. Então, toda vez que a função de posição por tempo for do primeiro grau, função de posição por tempo for do primeiro grau, ela vai ser uma função de um MRU, do movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante. Tá? Então, eu consigo aqui saber a relação entre a minha posição e o meu tempo. Se eu dou o tempo 2, a gente vai fazer assim, por exemplo, aqui o tempo 3 na letra B, eu vou achar minha posição e por aí vai, tá? Então, isso aqui está relacionado à sua posição, onde você está com o tempo. Vamos lá, letra A. O espaço inicial e a velocidade. Lembrando aqui, ó, a função é essa, onde o S é medido em quilômetros e o T é medido em horas. Então, tá. Ó, a função ela é sempre posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. No caso da nossa função, ele já deu 60 menos 12t. No caso, a posição inicial é o cara que está sozinho. Então, no caso, a posição inicial é o 60, como está em quilômetros, 60 quilômetros. E a velocidade vai ser o cara que está junto do t. Então, no caso, a velocidade é de menos 12, está tudo em quilômetro e hora, então fica quilômetro por hora. Tá certo? Então, essa é a letra A. Letra B. O espaço quando o tempo é 3, ou seja, sua posição, onde que você vai estar quando o tempo for 3. A sua função foi dada, essa é igual a 60 menos 12t. Você vai simplesmente substituir esse valor de tempo aqui de 3 no t. 12, quem é o tempo? 3. Então, S é igual a 60 menos 36. O S vai ser de 24 quilômetros. Então, depois, no tempo de 3 horas, você vai estar na posição 24. Então, esse cara saiu aqui, ele estava aqui na posição 60, e aí ele começou a andar para cá, ó. Aqui, ó, 60, estava 70 para cá, 80 para cá, ele começou a andar para cá. Depois de 3 horas, no tempo igual a 3, ele estava aqui na posição 24 quilômetros. Tá? Todos esses aqui quilômetros. Então, ele estava andando para lá. O instante em que o móvel, letra C, o instante em que o móvel passa pela origem. Então, ele está te perguntando o tempo. Passa pela origem, a origem dos espaços é a posição igual a 0. Então, você tem aqui posição igual a 60 menos 12t. Você vai igualar a posição igual a 0. Joga o 12t para o outro lado, ele fica positivo. É igual a 60. O t vai ser 60 dividido por 12. O t vai ser igual a 5 horas. Estava tudo em quilômetro e hora. Essa era a letra C. E para finalizar, a letra D, se o movimento é progressivo ou retrógrado. Como a nossa velocidade é negativa, a gente viu que é menos 12 a velocidade aqui, ó. Então, o nosso movimento é retrógrado. Retrógrado. Quase que eu não sai aqui. Retrógrado. Tá? Então, essa é a nossa velocidade aí. Beleza? Negativa, por isso que o movimento é retrógrado. Eu ainda errei de novo, né, para escrever. Meu Deus. Retrógrado. Beleza? Então, ótimo. Se o movimento é negativo, a velocidade é negativa, o meu movimento é retrógrado. Beleza? Tranquilo aqui? Então, ótimo. Vamos agora para mais um exemplo. Então, fica atento, esse exemplo aí mostra bem a nossa função de posição por tempo, tudo que você precisa saber.
Lembrando que quando ele não der a função, é bom que você ache a função. E achar a função nada mais é do que achar o SI e o V. Vamos mais exemplos. Ó, os móveis A, B, C e D possuem seus movimentos uniformes. Escreva suas funções horárias e determine os seus espaços no instante t igual a 2. Então, eu tenho o A, eu tenho o B, eu tenho o C. Eu vou fazer o do A primeiro. O do A, posição inicial, aqui ó, posição inicial 35 e a velocidade 12. Aí, só que aqui ele colocou o valor absoluto da velocidade. Então, se ele colocou o valor absoluto aqui da velocidade, ó, então ele não deu o sinal. E aí ele está dando sinal aqui, ó, progressivo. Se é progressiva, a velocidade é positiva. Então, beleza. Ó, a função é S é igual a SI mais V vezes T. Então, como ele deu SI igual a 35, a velocidade é 12, T. Essa aqui já é a função da letra A. Só que agora ele também pediu a sua posição no tempo 2. Então, para cada um deles, a gente vai achar a função e depois substituir o tempo por 2. Então, quando o tempo for 2, posição vai ser 35 mais 12 vezes 2. A posição vai ser 35 mais 24. A posição vai ser 59. Estava tudo em metros e segundos, então a posição fica 59 metros. Beleza? Vamos fazer a B agora. Ó, lembrando que agora é interessante que você mesmo tente fazer todas aí. Letra B, vamos lá para a letra B. Eu sei que espaço é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo, né? Então, beleza. Posição inicial na B, 30. Velocidade, 90, só que é retrógrado. Então, se é retrógrado, a velocidade é negativa. Então, na verdade, não é 90, é menos 90t. Então, ficou 30, esse 9 ficou feio aqui, deixa eu arrumar, 30 menos 90t. Essa é a sua função. E aí ele pediu que o tempo fosse 2. Então, a posição é igual a 30 menos 90 vezes o tempo 2. A posição é 30 menos 180. A posição vai ser menos 150 metros. Essa é a posição da gente aí. Beleza? No tempo igual a 2. Quando o tempo for 2, eu vou estar no menos 150. Vamos para C. C. Posição inicial 29, velocidade 30. Repare que agora está centímetro e centímetro por segundo. Então, aqui na função não muda nada, mas vai mudar na sua resposta do tempo igual a 2. Posição 29, posição inicial. Velocidade, de novo, retrógrado. Velocidade negativa. Então, ficou menos 13t. Então, a velocidade negativa, não 13, mas menos 13, né? E aí, quando o tempo for 2, é só substituir. No tempo 2, eu vou estar onde, nesse caso? 13 vezes 2, posição é igual a 29 menos 26. A posição vai ser 3 centímetros, porque estava tudo em centímetro e centímetro por segundo aqui, na letra C. Beleza? Ótimo, vamos para a letra D. Letra D. Olha a letra D. Posição inicial 43, velocidade, e no caso é uma velocidade positiva, porque o movimento é progressivo, velocidade 21. Então, posição é sempre posição inicial vezes velocidade vezes tempo, no movimento do MRU, né? Movimentos uniformes, o exercício falou isso para a gente. Então, posição é igual a posição inicial, que é 43, mais a velocidade, que é 21t. Essa aqui é a nossa função. Vou substituir o tempo por 2 agora. Posição é igual a 43 mais 21 vezes o 2, que é o tempo. Então, fica 43 mais 42. A posição acaba sendo 85. A unidade aqui, metro e metro por segundo. Então, a posição vai ficar sendo metro. Beleza? Vamos lá. Vamos para mais exemplos. Beleza? Espero que você tenha acertado direitinho esse exercício e aprendido que você precisa, para a função, achar apenas a posição inicial e a velocidade, e com isso você consegue fazer qualquer resposta que o exercício te peça. Vamos lá. Ó, esse exercício aqui é bem interessante, é novidade, então presta bem atenção aqui agora. Dois móveis
percorre a mesma trajetória e seus espaços são medidos a partir do marco escolhido na trajetória. Suas funções horárias são... Então, o que ele quis dizer com isso aqui tudo? Ele quis dizer com isso aqui tudo é que você tem uma trajetória, tem um ponto zero e os dois estão nesse referencial aqui. O a função dele é 30 menos 80. Então, posição é posição inicial mais velocidade vezes tempo. Quer dizer o que então, pessoal? Quer dizer que a posição inicial dele é 30, então tem aqui o 10, tem o 20, tem o 30, o a está aqui. O a está aqui. E a velocidade dele é menos 80. Se é menos, ele está andando no sentido que os espaços vão diminuindo, está andando no sentido negativo, o movimento é retrógrado. Então a velocidade dele está para cá, inclusive a velocidade dele é de 80. Não vou colocar o sinal, porque como eu já representei que ele está andando para trás, eu não preciso colocar o sinal. O B, aqui ó, B, posição inicial mais velocidade vezes tempo. O B, ele está no menos 10, então ele está aqui, ó, menos 10. Então o B está aqui. Só que o B está com a velocidade positiva de 20, então ele está andando para cá, velocidade para cá, tá certo? Está tudo em quilômetro e quilômetro por hora, então isso aqui é quilômetro por hora, as velocidades, tá certo? E aqui são os quilômetros, o quilômetro menos 10, o quilômetro 0, o quilômetro 10, o quilômetro 20 e o quilômetro 30. Então, resumindo, eu tenho esses dois. Vamos lá. Nessas funções, vamos voltar aqui ao exercício. Nessas funções, T é o tempo em horas, SA e SB são os espaços em quilômetros, por isso que eu coloquei ele quilômetro por hora. Determine o instante e a posição de encontro. Beleza? Primeira coisa aqui, pessoal. Primeira coisa aqui. Quando você tiver as funções de posição, você quiser saber o encontro, isso aqui também é função, tá, gente? Quando eu quero saber quando duas funções se encontram, é só igualar as duas. Ó, o SA é igual a 30 menos 80t. O SB é igual a menos 10 mais 20t. O que você vai fazer? Você vai pegar só essa parte aqui, desse, pegar essa parte aqui desse e vai igualar. Ou seja, você vai falar quando as posições dos dois são iguais. Então, você vai fazer aqui 30, vou colocar aqui um pouquinho para o lado, que depois a gente vai usar isso aqui. 30 menos 80t é igual a menos 10 mais 20t. Você vai resolver isso aqui, é uma equação do primeiro grau. Resolve normal, igual você resolve a equação do primeiro grau. Eu vou jogar o menos 10 para cá, vai ficar mais 10. E vou jogar o 80t para lá para ele ficar positivo. Que aí eu fico com t positivo. Então fica 40 é igual a 100t. O t vai ser o 40 dividido por 100. O t vai ser igual a 0,4 horas. Depois de 0,4 horas, tá? 0,4 horas você sabe que não é 40 minutos ou 4 minutos. 0,4 horas você multiplica por 60, você teria aqui 24 minutos. Cuidado com isso, porque muita gente chega em 0,40 aqui, né? Divide 40 por 100, a pessoa chega em 0,40 horas. Aí está lá na alternativa, 40 minutos, aí marca felizão. Não, para transformar para minuto tem que multiplicar por 60. Então, depois de 0,4 horas, 0,40 horas, os dois vão se encontrar. E 0,40 é 24 minutos. Agora, ele não perguntou só o instante, que eu acabei de descobrir o tempo que eles vão se encontrar. Depois de quanto tempo eles vão se encontrar? Na verdade, ele pediu também a posição de encontro, ou seja, onde eles vão estar. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Em qualquer um dos dois, eu vou fazer aqui nos dois. Mas você pode pegar qualquer um dos dois e substituir esse valor de tempo que você achou aqui. Aqui, ó, 30 menos 80 vezes 0,4. O SA, pessoal, vai ficar 30. O 80 vezes 0,4 dá 32, só que tem um menos aqui na frente, então fica 30 menos 32 dá menos 2 quilômetros. A posição de encontro deles vai ser no quilômetro menos 2. Vamos ver no B aqui? Menos 10 mais 20 vezes 0,4. Então, a posição do B
vai ser menos 10, 20 vezes 0,4 dá 8, então menos 10 mais 8 dá menos 2 quilômetros. Quer dizer o seguinte, pessoal, olha só interessante aqui. Olha só que interessante. Quer dizer que no tempo 0,4 horas, depois de 0,4 horas que eles saíram dali, o A vai estar no menos 2, vai estar aqui no quilômetro menos 2, e o B vai estar onde? No quilômetro menos 2. Os dois vão estar no mesmo lugar, ou seja, vai estar na posição de encontro dos dois. Beleza? Só que o seguinte, beleza? Copie isso aí, que eu vou te mostrar uma coisa agora. Bom, vamos fazer essa outra questão aqui. Ué, mas Edi, mas é a mesma questão, Edi, você está enganado. É a mesma questão. Só que agora a gente vai resolver ela de outra forma. Olha só, a gente viu que a gente tem o corpo A e tem o corpo B. O corpo B, ele estava aqui na posição de menos 10. Esse aqui é o B. E a velocidade dele era de 20. Posição menos 10, velocidade 20 km por hora. O corpo A, ele estava aqui na posição de 30 km e a velocidade dele era de 80 km por hora. Nós vamos entender o conceito de velocidade relativa de aproximação dos dois. Repara que é o seguinte, se eu tenho dois corpos, um indo de encontro ao outro, o que é ir de encontro ao outro? Tem gente que fala assim, isso vai de encontro ao que eu estou falando. Gente, se você falar que a pessoa falou uma coisa e isso está indo de encontro ao que você falou, você está falando que a pessoa está falando o contrário do que você está fazendo. Ir de encontro é se chocar, é ser o contrário, tá? Então, quando você fala ir de encontro, é que um está indo na direção do outro. Se você tem uma velocidade aqui, VA, e você tem um aqui que é VB, a velocidade relativa de aproximação vai ser o VA mais o VB. Você soma as velocidades em módulo, esquece o sinal, soma só os módulos das duas. Se os dois estão no mesmo sentido, VA e VB, a velocidade relativa de aproximação dos dois vai ser o VA menos o VB. Ou VB menos o VA. No caso ali, se eles forem se encontrar, se um vai ultrapassar o outro, por exemplo, vai ser o VB menos o VA. Por quê? Quando você tem os dois, um indo na direção do outro, que é esse primeiro caso, os dois estão se ajudando para chegar mais próximo um do outro, para se encontrarem. Então você soma o que cada um está fazendo. Quando está um indo na direção, né? O Papaléguas está correndo ali do negócio, como é que é o coiote, né? Está correndo. Você pega a velocidade da frente, o de trás, para ele conseguir pegar, imagina que esse aqui é o Papaléguas, esse aqui é o outro que está correndo atrás dele. Para o B conseguir pegar ele aqui, ele tem que estar com uma velocidade maior, por isso que nunca pega. Então, o que acontece? Para você conseguir, esse aqui está atrapalhando o serviço desse. Esse aqui quer chegar nele, quer encontrar ele, mas ele está atrapalhando. Por isso que é a velocidade do maior menos a velocidade do menor. Aí você vai ter a velocidade relativa de aproximação ou de afastamento. Porque se o da frente for velocidade maior, aí é o caso que eu falei lá do Papaléguas. Ele vai estar se afastando, né? Então, só vai conseguir alcançar se o de trás tiver uma velocidade maior. E aí a velocidade relativa tanto de aproximação ou de afastamento, e aí vai depender de quem tem velocidade maior, se é o da frente ou de trás, vai ser a diferença das velocidades. Então, resumindo, quando eles estão em sentidos contrários, você soma os valores, os módulos das velocidades. Quando estão nos mesmos sentidos, você subtrai os valores. E aí, por que eu estou falando isso tudo? Porque esse exercício é justamente isso. Eu tenho uma velocidade de 20, a outra de 80. Como eles estão indo um de encontro ao outro, a velocidade relativa de aproximação deles vai ser o 20 mais o 80, que vai ser 100 km por hora. Então, a velocidade deles é de 100 km por hora. Ou seja, eles estão se aproximando 100 km a cada hora, um do outro. Então, repara o seguinte. A distância entre eles vai do menos 10 ao 30. É uma distância de 40 km. Uma distância de 40 km. Então, o que vai acontecer? A distância entre eles é de 40 km. Você pode usar o Deus vê tudo. O tempo é a distância sobre a velocidade. Então, qual foi o tempo de encontro deles? 40 dividido pelo 100, 0,4 horas, igual a gente achou no outro lá. Tá certo? Então, no slide anterior que a gente resolveu esse mesmo exercício usando as funções. Beleza?
Agora, o exercício também pediu a posição, aí você tem que fazer a posição deles aqui. Vou pegar o B aqui, por exemplo, menos 10 mais 20t, a posição vai ser menos 10 mais 20 vezes 0,4, a posição menos 10 vezes 20, menos 10 mais 20 vezes 0,4 dá menos 2 km, tá bom? Aqui sai mais rápido em alguns exercícios, principalmente nos exercícios que ele não der a função. Ele der o enunciado assim, vai ser mais interessante você fazer isso para saber o tempo que eles vão se encontrar. Beleza? Vamos para mais um exemplo agora. Bom, eu gostaria que você pausasse aqui, caso você não tenha feito o que eu vou falar agora, e fizesse, que é copiar o exercício anterior, tentar entender as duas formas de resolver, tentar você mesmo fazer, porque agora o exercício é o mesmo, muda só que aqui ele não deu a função, a gente vai ter que achar a função, mas a resolução vai ser a mesma depois. Então vamos lá. Dois móveis P1 e P2 caminham na mesma trajetória. Na figura, indicamos o sentido dos seus movimentos, bem como as posições no instante em que aciona o cronômetro t igual a 0. As velocidades P1 e P2 são respectivamente iguais a 20 e a 10 metros por segundo, em valor absoluto. Ou seja, ele está te dando o valor da velocidade, mas não deu o sinal. É isso que ele te fala quando ele fala em valor absoluto. A função é de posição por tempo. É essa aqui. Beleza? A função é essa aqui. E o seguinte, esse cara aqui, a posição inicial dele é 15 e a velocidade dele, o exercício falou que é 20 metros por segundo. O desse cara aqui, a velocidade é 10 metros por segundo. Só que como esse aqui está no sentido positivo, tá vendo aqui? Aqui está aumentando a posição, foi do 15 para 45, aqui aumentou. Então, a velocidade dele é positiva, o movimento é progressivo. O outro cara, a posição inicial dele é o 45, ele estava no 45, só que a velocidade dele é 10, só que é um 10 negativo, porque ele está no sentido negativo aqui, ele está se movimentando para a esquerda no sentido negativo, no sentido que vai diminuindo a posição. Lembra? Como ele está num sentido que a posição vai diminuindo, a velocidade dele é negativa. Então, a gente já sabe que quando isso acontece, eu apenas igualo as duas funções para saber onde que eles vão se encontrar e o tempo, né? Na verdade, você começa achando o tempo e depois acha a posição. 45 menos 10t, então fica 20t mais 10t, o 10t passa para cá positivo, fica 45, 15 passa negativo, então fica 30t é igual a 30, ficou fácil, né? 30 dividido por 30, t igual a 1 hora. Então, depois de 1 hora, eles vão se encontrar. Vou pegar as duas funções e vou jogar o valor de tempo nas duas. Tem que dar o mesmo valor, porque se os dois se encontraram, eles vão estar na mesma posição. Então, 15 mais 20 vezes 1, aqui vai dar 35. Gente, desculpa, eu errei aqui. O tempo está em segundos. Aqui é tudo metro e metro por segundo. Ficou tudo no sistema internacional. Aqui ficou 45 menos 10 vezes 1. A posição fica 45 menos 10 dá 35 metros. Então, eles se encontram depois de 1 segundo na posição 35 metros. Quer dizer que eles andaram 35 metros? Não. Quer dizer que eles estão na posição de 35. Ou seja, eles vão se encontrar aqui, ó, no 35 metros. Essa aqui é a posição de encontro dos dois. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Se você quiser fazer daquele outro jeito que eu ensinei, pode tentar fazer, né? Aqui você vai ter que os dois estão indo um de encontro ao outro. Então, a velocidade de aproximação dos dois, relativa de aproximação, vai ser a soma, vai ser 30. Então, você faz que o tempo é a distância sobre a velocidade. Qual é a distância que eles estão um do outro? Ó, um está no 15, o outro está no 45. A distância entre eles é 30. Então, ficaria 30 dividido por 30, daria 1 segundo. Aqui fica bem fácil de você achar o tempo de encontro fazendo dessa forma aqui. Tá bom? Depois dá uma olhada e refaz aí para ver se você consegue aprender. Vai lá. Vamos para mais um exemplo. Duas cidades, A e B, estão separadas pela distância de 300 km. Então, a distância entre as duas, cidade A, cidade B,
300 km. Medidos ao longo da estrada. No mesmo instante, o móvel P passa por A, dirigindo-se a B, e um móvel Q passa por B, dirigindo-se a A. Então, tem um cara saindo daqui, tem um cara saindo daqui. As velocidades em valores absolutos são 80 km por hora e 70 km por hora. Determine o instante de encontro, o tempo. Gente, esse aqui eu vou fazer pela velocidade relativa, que fica mais fácil. Ó. A velocidade relativa de aproximação dos dois é 80 mais 70, porque um está indo de encontro ao outro. Então, deu 150 km por hora. O tempo vai ser a distância que eles estão sobre a velocidade. O tempo, qual é a distância que eles estão um do outro? 300. E qual é a velocidade de aproximação um do outro? 150. Então, o tempo deu 2 horas. 2 horas. Se eu pegar aqui o cara que saiu de A, ó, letra B, agora eu já tenho o tempo, né? Só que ele quer a posição de encontro. Se eu pegar o cara que saiu de A, vamos pegar esse cara como referência. A velocidade dele é de 80 km por hora. Ele demorou um tempo de 2 horas para encontrar o outro. Então, quanto que ele andou? Quanto que ele está de A? Qual é a distância dele de A? Então, a distância dele vai ser velocidade vezes tempo. A distância dele, velocidade 80, vezes o tempo 2. A distância vai ser de 160 km. O Edi, se eu tivesse pegado o cara ali que saiu de B. Ó, o cara que saiu de B, velocidade dele 70, o tempo é igual a 2 km por hora. Tempo é igual a 2 horas. A distância daria 140 km. Aí, então, ferrou. Porque ali deu 160. Se eu pegar o cara que saiu de B, vai ser... vai dar 140, claro. Porque aqui é a distância que ele estava de A. A distância que ele estava de A é de 160 km. A gente pegou aqui qual que é a distância que o cara percorreu aqui de B. 140 km. Então, vai estar, a posição de encontro vai estar a 160 de A ou a 140 de B. Foi isso que a gente pegou. Quando eu peguei o primeiro cara, eu estava vendo a distância que ele percorreu, ele saiu de A. Quando eu peguei o segundo cara, eu peguei ele e vi a distância que ele estava de B, o ponto de encontro. Porque cada hora eu peguei um dos dois como referência, um partindo de A e depois eu peguei um partindo de B. Então, a sua resposta poderia estar a 160 km de A ou a 140 km de B. Eu poderia ter feito esse mesmo exercício usando as funções, só para você começar. Aí a função de A seria, vou considerar aqui no A o ponto 0 e aqui o ponto 300. Como ele não deu posição inicial, eu vou definir minha posição inicial no A sendo 0, minha posição final no B vai ser 300, porque ele está 300 km de A, que é o 0. Então, a posição de A seria 0, mais a velocidade seria 80t, e a posição de B seria 300, que é a posição inicial, menos 70t. Lembra que a velocidade é negativa, porque ele está indo no sentido negativo. E aí você igualaria as duas funções e acharia os mesmos resultados. Se você não achar, é porque você errou. Aí você tem que conferir direitinho. Manda mensagem, qualquer coisa, tá bom? Vamos para frente. Bom, dois trens de comprimentos 60 metros e 90 metros correm em trilhos paralelos em sentidos opostos. O trem menor move-se com a velocidade move-se com o dobro da velocidade do maior, para um referencial fixo na Terra. Uma pessoa no trem observa que o trem maior demora 2 segundos para passar a sua janela. Determine a velocidade em metros por segundo do trem menor. Pessoal, o negócio é o seguinte. Esse exercício, geralmente, os alunos têm tido dúvida nesse exercício. Eu tenho dois trens. Um está indo na direção oposta do outro. Um com a velocidade, um tem 60 metros, o outro tem 90 metros. Se eu perguntasse o tempo que um ia demorar para percorrer o outro, para ultrapassar completamente o outro, eu faria a distância, seria a soma das distâncias dos dois, tá?
Beleza, ó, vamos lá. Mas nesse caso não vai ser isso, por isso que a maioria das pessoas erra essa questão e fica com dúvida. Um trem menor move-se com o dobro da velocidade do maior. Então, o menor é o de 60 metros, move-se com o dobro da velocidade. E esse aqui com velocidade v. Bom, imagina que você está aqui numa janela. Você está aqui. E um trem vai passar por você. Então, o trem começou aqui a passar por você. A distância que vai ter que ser percorrida é apenas a distância do trem que está passando por você. Só isso, você não vai considerar a distância do seu trem que você está, porque você está sendo como o referencial ali. Essa é a grande pegadinha. Então, uma pessoa no trem menor. Então, se é uma pessoa aqui no trem menor, imagina que ela está aqui na frente do trem aqui. A distância que vai ser percorrida é de 90 metros. Apenas. É apenas a distância do outro trem. Tá? E o tempo, inclusive, foi um tempo de 2 segundos. Gente, o exercício agora fica mais fácil agora. Porque a distância é o que eu quero saber. Desculpa, gente. A distância é os 90 metros. A gente já viu. Vai ser a distância do trem que está passando por você. Então, vai ser uma distância de 90 metros. Muita gente erra esse exercício aqui, que soma os dois. Se fosse ultrapassagem dos dois, você iria somar sim. Mas nesse caso a pessoa está na janela. Então esse exemplo aqui eu coloquei justamente que eu já falo do outro, que é a ultrapassagem. Caso seja ultrapassagem, você soma os dois, mas eu já te mostro esse aqui que é a pegadinha. O tempo, a gente sabe que é 2 segundos. E a velocidade, como os trens estão um indo de encontro ao outro, a velocidade vai ser a soma das velocidades. Então vai ser v mais 2v. Então a velocidade relativa de aproximação de movimentação dos dois vai ser 3 vezes a velocidade total. Então, eu tenho a distância, o tempo, e aqui eu tenho a velocidade. A gente sabe que distância é velocidade vezes tempo, a distância é 90, a velocidade é 3v, é essa velocidade aqui, e o tempo é 2. Então, fica 90 é igual a 3 vezes 2, 6v. Então, o v vai ser 90 dividido por 6, que dá 15 metros por segundo. Eu falei 1,5 porque eu fui fazendo a divisão aqui de cabeça, né? 15 metros por segundo. Só que essa velocidade é a do trem maior, é o v. A do trem menor seria 2v. Então, a velocidade dele é 15 metros por segundo. A velocidade desse aqui seria 30 metros por segundo. Como ele pediu do trem, ele pediu do trem menor. A do trem menor, a resposta é 30 metros por segundo. Tinha essa maldade ainda. Cuidado, já falei isso com vocês 1000 vezes, vou falar de novo. Você nunca marca uma alternativa antes de ler a pergunta novamente. Ele te pediu a velocidade do trem menor. Aí você olha, pô, o V, o que é o V? Esse 15 aí, o que ele é? Não, o V é a velocidade do trem maior. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, no trem maior, a velocidade é V, no trem menor, 2V. Se quiser, coloca lá, ó. Esse aqui é o menor. Esse aqui é o trem maior. Aí você não confunde. Tá vendo? A do trem menor era 2V. Então você ainda tinha que multiplicar por 2. Mas às vezes está lá a letra A. 15 metros por segundo. Letra B, que é a sua resposta certa. 30 metros por segundo. Você já fez tudo isso. Não caiu na pegadinha de que somava as distâncias. E aí erra a questão porque você dá um vacilo desse de não ler a pergunta. Pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que alguém deve estar falando assim, muito eu isso. Minha cara fazer isso. Pois é, mas está na hora da gente mudar isso, tá certo? Está na hora da gente mudar isso e fazer você ser aprovado no seu concurso, no seu vestibular. Beleza, pessoal? Então, forte abraço. A gente encerra aqui essa parte teórica, entre aspas, né? Porque a gente fica fazendo bastante exercício explicando a matéria. E aí a gente vai trazer um monte de exercícios de vestibulares para vocês, para ficar mais simples a matéria para vocês. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer todos os de vestibulares. Se você conseguir aprender esses aqui direitinho, vai lá, refaz, porque os de vestibulares vão ser até mais fáceis que esses aqui que a gente está fazendo. Pode ter certeza. Beleza? E aí nos de vestibulares eu vou mostrar para vocês nos gráficos, como é que vai ser nos gráficos. Tá bom? Vou trazer bastante exercício de gráfico para vocês também. Abraço. Até a próxima aula.